Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu queria fazer um apelo aos meus colegas para que a gente encarasse esse debate de uma maneira franca, verdadeira, porque o debate que esse decreto legislativo suscita, aliás, o debate que o decreto do prefeito suscita e que nos fez trazer essa proposta de decreto legislativo, ele é um debate difícil de fazer porque ele está dominado por uma espécie de populismo punitivista. Em vários aspectos da nossa vida, ao invés da sociedade encarar de frente soluções que possam efetivamente transformar a vida das pessoas, a gente vê um discurso fácil que tenta fazer com que a discussão fique apenas na superfície. Então, por exemplo, na questão da violência, em vez de nós discutirmos o que fazer para parar a produção de violência no nosso país, o debate é: tem que prender, tem que matar. Na saúde mental é a mesma coisa. Ao invés de nós avançarmos como vínhamos avançando, desde a luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, do estabelecimento da política de redução de danos, da efetivação de uma rede de atenção psicossocial com o número suficiente de unidades de CAPs AD, de consultórios na rua, de residências terapêuticas, o que se faz é bradar o populismo. Tem que internar. A solução é trancafiar a pessoa que faz uso abusivo de drogas em situação de rua, e através da internação é que nós vamos resolver os problemas dessas pessoas. Felizmente, ou felizmente, não é tão simples. Décadas de trabalho de médicos, de psicólogos, de usuários do sistema de saúde mental fizeram com que a gente conseguisse avançar, entendendo que a internação é um método péssimo para atender as pessoas que fazem abuso do uso de drogas. A internação, principalmente a internação compulsória, ela não funciona na grande maioria dos casos. Em primeiro lugar, para uma terapia, qualquer uma funcionar, tem que haver a adesão do paciente ao processo terapêutico. E muitas vezes a própria violência da internação compulsória já garante o fracasso do tratamento a que aquela pessoa é submetida. A internação, ela cria um lugar fora da realidade. A pessoa vai se tratar num local que não representa a realidade da sua vida social, afetiva. Muitas vezes, pequenos paraísos, onde o usuário consegue momentaneamente se livrar do abuso de drogas, mas depois, ao término da internação, ao voltar para o seu contexto social, econômico, afetivo, a pessoa volta a conviver com os seus problemas, com os problemas que levaram ao abuso de drogas. Nós temos uma outra forma de tratar o problema que foi estabelecido pela reforma psiquiátrica de 2001, mas que vem desde 2001 sendo boicotada. Ninguém pode avaliar os resultados da reforma psiquiátrica de 2001 como se ela tivesse sido implementada e fosse um fracasso, porque, na verdade,
Essa é uma política que vem sendo sistematicamente boicotada no nosso país. Boicotada por interesses da antiga indústria da internação e pelos interesses da nova indústria da internação. A antiga indústria da internação, o manicômio, que perdeu mercado, perdeu gente para transformar em peça de gado, em uma forma de ganhar dinheiro a partir da manutenção daquelas pessoas eternamente internadas nos manicômios do país. A nova indústria da internação são as comunidades terapêuticas, que além de ter interesse no mercado, também tem interesse em utilizar o drama das pessoas para fazer proselitismo religioso, oferecendo, na maioria das vezes, pseudo-tratamentos com base religiosa e sem nenhuma base científica. Desde 2001, a reforma psiquiátrica vem sendo boicotada. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós nunca tivemos um número suficiente de CAPs para atender as demandas da saúde mental na nossa cidade. Nunca tivemos um número minimamente suficiente de CAPs-AD, os Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e Outras Drogas, a unidade de saúde criada para justamente atender as pessoas que fazem abuso de drogas, independente de estarem em situação de rua ou não. Deveríamos ter pelo menos 32 CAPs-AD na nossa cidade, nunca passamos de 8 CAPs-AD. Hoje, a política federal, a política de saúde mental, a política de drogas do nosso país está capturada pelo que tem de pior da extrema-direita brasileira, representada pelo ministro Osmar Terra. O ministro Osmar Terra, ainda deputado federal, apresentou um projeto de lei para mudar a política de drogas do nosso país, afastar a política de drogas do que foi determinado pela reforma psiquiátrica de 2001 e aproximar a política de drogas dos interesses da indústria da internação, da velha e da nova indústria da internação. Osmar Terra chegou a propor a criação de um cadastro nacional de usuários de drogas para fichar definitivamente todas as pessoas que fossem flagradas utilizando drogas ilícitas no nosso país. Com a vitória de Jair Bolsonaro, Osmar Terra virou ministro e vem implementando a sua política. Esse decreto do prefeito Crivella visa adaptar a política do município às orientações do ministro Osmar Terra, afastando, inclusive, a nossa saúde mental de uma lei aprovada nessa casa, de minha autoria, que estabelece a política de redução de danos como a política municipal de saúde mental para usuários abusivos de drogas na nossa cidade. Ao invés de aprofundarmos, de concluirmos, de levarmos às últimas consequências a reforma psiquiátrica de 2001, estamos indo na direção contrária, restabelecendo a lógica manicomial, restabelecendo uma política que nunca funcionou, que nunca atendeu às necessidades das pessoas com problemas de saúde mental, incluindo aquelas que fazem o abuso de drogas. E é puro populismo, porque inclusive é irrealizável. O prefeito responde aos problemas provocados pelo abuso de drogas entre a população em situação de rua, exagera o problema
estigmatiza a população em situação de rua, porque a maioria da população em situação de rua não faz uso abusivo de drogas, Inclusive, nós já vimos nessa cidade, em outros momentos, o suposto uso abusivo de drogas servindo de pretexto para fazer a higiene social, para preparar a cidade para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Dezenas de crianças em situação de rua foram internadas sem nenhum laudo comprovando que aquela criança, que aquele adolescente fazia uso abusivo de drogas. Eram internadas sem que houvesse nenhum tratamento determinado. Muitas dessas crianças que não faziam uso de drogas nas ruas eram internadas e recebiam o famoso sossega-leão da Prefeitura do Rio de Janeiro. Não consumiam drogas nas ruas, eram internadas compulsoriamente e recebiam drogas da Prefeitura, Aldol, Fenergan, para as crianças ficarem chapadas, não criarem problema nos abrigos municipais. Mais uma vez, nós vemos o populismo da extrema-direita mobilizar os sentimentos da população para tentar dar uma resposta que não é uma resposta para os usuários problemáticos de drogas, mas é uma resposta para a sua base social reacionária e conservadora acreditar que seus mitos estão fazendo alguma coisa de útil pela população. Mas não estão. Ao contrário, estão abandonando o caminho que os usuários do sistema de saúde mental, os profissionais da saúde mental, levaram décadas para construir e para começar a realizar. Eu peço, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que nós cancelemos esse decreto populista do Crivella, até porque, como eu ia dizendo, ele é tão populista porque é irrealizável. Simplesmente, mesmo que o prefeito queira implementar a internação em massa de usuários problemáticos de drogas na nossa cidade, nem o sistema público, nem o sistema privado, nem as comunidades terapêuticas têm condições de atender o tamanho da demanda que essa política exigiria. Ao invés de perdermos tempo, dinheiro, recursos humanos, nossa inteligência, para avançar numa política que já estava historicamente superada, que está superada no pensamento, na cabeça daqueles que trabalham cotidianamente com a saúde mental da nossa população, nós precisamos investir os recursos públicos para fazer com que a política de redução de danos, para fazer com que a rede de atenção psicossocial sejam efetivamente implementadas com qualidade, com excelência na nossa cidade. Em defesa dos direitos daqueles que precisam de uma rede de atenção psicossocial funcionando de maneira eficiente, nós temos que enviar esse projeto populista do Crivella para o arquivo.